Seja muito bem-vindo a mais um programa Adri Ferraz aqui na TV Cultura. Quero convidar você aí de casa para não perder nenhum episódio, porque hoje tem muita coisa para você. Você que está nos assistindo de todo o Brasil, fica ligadinho aqui e não perca esse programa que será incrível. Como prometido, hoje eu estou aqui com um empresário de sucesso, que é empreendedor e veio representar aqui a empresa Milk, que é uma empresa de gelato. Dirceu, conta um pouquinho pra gente o que vocês oferecem, qual que é o diferencial de vocês no mercado e, claro, para o público que está nos assistindo, quais são os sabores. Eu sei que são muitos sabores, muita diversidade, porque já olhei o catálogo de vocês, né? E primeiramente, quero agradecer aqui, né, antes de tudo, o presente que eu ganhei, gente, olha que lindo. Depois eu mostro para vocês aí, quem me acompanha no Instagram, no Facebook, vocês vão olhar aí o presente que eu ganhei e eu degustando, mas eu sei que é maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente sobre a tua empresa. Isso, primeiro, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E falando um pouquinho da Milk, essa marca que já existe há 8 anos, né, nasceu aqui em Curitiba, tudo começou aqui. Hoje são lojas espalhadas em 8 estados, Paraná, tem Santa Catarina, São Paulo, Rio, Pernambuco, abrimos recentemente lá no Mato Grosso, e levando o que há de melhor aí do gelato italiano, né? Hoje a população em geral já entende que sorvete é uma coisa e gelato é outra. Apesar de só uma tradução literal, sim, a pessoa já entende que se trata de produtos diferentes. São uma infinidade de sabores, a cada estação do ano a gente traz novidades, vai acontecer agora, né? Chegando o verão. Sim. Até um pequeno spoiler aí, tá saindo um manga com hortelã, um pouquinho cítrico, né? Menos doce, é um sorbet, então, à base de água, não tem lactose, é um sucesso aí pro verão, é um dos sabores sendo lançados. E escolher o melhor não dá, vai muito de cada paladar, é verdade, mas temos opções para todos os gostos, né? Tanto para criança, para o adulto, vovó, vovô, mais doce, menos doce, temos para todos os gostos aí, sem dúvidas. O que sempre tá, né, o que vem na moda aí com o Natal é o sorvete de pistache, né? Desculpa, o gelato de pistache. E conta um pouquinho pra gente, você falou dessa diferença do gelato e do sorvete. Para quem tá nos assistindo que não sabe qual é a diferença, você pode explicar pra gente um pouquinho? Claro. Vamos lá, são algumas características que diferenciam um produto do outro. As principais, a quantidade de açúcar que tem um gelato genuinamente italiano, que respeita as tradições dessa produção, é infinitamente menor do que um sorvete tradicional. Outra coisa, os insumos são, a grande maioria, importados, então é o que existe de melhor no mercado. Você citou pistache, né? Nosso país não tem pistache, então ele é um produto importado, por isso que é um produto caro. Ele é conhecido como ouro verde, né? É um dos sabores mais caros para o gelato que tem. É como a amarena e outros insumos que tem que vir de fora do país. E ele é fabricado no modelo artesanal. Então não existe um estoque de gelato, né? As lojas produzem o produto conforme o consumo do cliente. Sim. Então hoje nossas lojas produzem dentro dela mesmo, conforme vai saindo o produto, vai produzindo mais. Então não tem gordura hidrogenada, tem menos gordura que um sorvete tradicional. É um produto de altíssima qualidade e tem nossas lojas aí para comprovar isso. Então, para você, papai, mamãe, empreendedor, você mulher, homem, criança que gosta de um gelato, é na Milk que você vai encontrar. Então, o Milk para você, ele vai passar aqui agora onde que você pode encontrar, ter esse momento com a sua família, ter esse momento aí de experimentar esse gelato maravilhoso e também, não somente isso, mas as redes sociais, porque você pode também achar a Milk nas redes sociais, não é verdade? Isso. Então, olha, aqui em Curitiba são 6 lojas, temos no Jockey Plaza Shopping, no Shopping Estação, no Shopping Boulevard, temos no Souk, ali na gastronomia, né, do Souk, no Quadrata, ali no Cabral, então no coração do Cabral, um espaço novo, e temos também lá na República Argentina, no Boulevard Curitibano. Então essas são as 6 lojas aqui em Curitiba, e você encontra no @milkcreamery_oficial e também tem no delivery. Então você vai encontrar em algumas plataformas, lá no Instagram tem as informações, consegue pedir para levar para casa. Olha que legal, hein? Então você que mora aqui em Curitiba não pode perder, porque tem em cada região aí pertinho da sua casa. Muito obrigada pela sua participação. Logo, logo nós teremos mais entrevistas com a Milk, porque nós temos outras entrevistas e eu vou mostrar para vocês aqui para encerrar o presente lindo que eu ganhei. Ah, gente, olha aqui, você que tá curioso aí em casa, olha só. Essa que é Mila. lindinha, Mila. Olha que lindo. Confesso para você, vai ser uma disputa, porque a minha filha vai querer para ela, mas é meu. Gente,
Prazer ter vocês aqui hoje conosco em mais um quadro Despertar Empreendedorismo de Sucesso. E não perca nosso programa, porque tem muito mais aí para você. Siga aqui nas redes sociais, Milk para você. E não esqueça, hein? Nos shoppings, nos grandes shoppings de Curitiba, você pode encontrar o melhor gelato aqui de Curitiba. Relacionamentos versus amor. Por que repetimos padrões? No episódio anterior, falamos sobre como o amor vira sofrimento. E isso abriu espaço para algo muito profundo. Por que repetimos os mesmos padrões? Lembrando que vocês podem comentar no meu Instagram sobre temas que trago aqui. E também podem me dar sugestões de temas no @tatianecorreia.psicologia. E vale reforçar que cada pessoa tem a sua história, o seu contexto e as suas necessidades. O que eu compartilho aqui são caminhos possíveis, mas é na psicoterapia individual que é possível avaliar cada caso. Então vamos lá. O nosso primeiro modelo de relacionamento é a nossa família. Não só o que nos disseram sobre o amor, mas principalmente como fomos tratados quando precisávamos de cuidado. Você cresceu aprendendo que, por exemplo, cuidar é se anular, que o amor precisa ser conquistado, que sentir é fraqueza ou que pedir é um peso. Então, seu corpo aprendeu que amor é esforço e não descanso. E isso vira crença, vira lente, vira hábito emocional. Mas existe algo muito importante. O nosso cérebro aprende, mas ele também reaprende. E isso se chama neuroplasticidade. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram. Corram lá para assistir. Ou seja, dá para construir um novo jeito de amar. Mas e como? Com pequenas ações diárias, pequenas mudanças que repetidas constroem quem você é por dentro. Existem algumas ferramentas práticas, então anota aí. O diário emocional do relacionamento. Você pode anotar em um caderno ou no celular mesmo. Não é para julgar, é para observar, tá? Escreva lá, como eu me senti hoje ao me relacionar. E capricha. Outra ferramenta são os limites claros, que são as regras emocionais que mostram o que você aceita e como quer ser tratada. Limite não é afastamento, limite é respeito. Aprender a dizer não é essencial. E é sobre isso. Microatos de autocuidado, 5 minutos por dia para você, só seus. Pequenas decisões como beber água, alugar, fazer uma atividade física, entre outros. Constroem hábitos novos emocionais. Isso começa a te devolver para dentro de você. Respirar antes de reagir. Quando vier o impulso de se justificar, agradar e consertar, respire. Volte para o corpo. Escolha responder ao invés de reagir. Responder é agir com consciência. Reagir é agir no impulso. Quando você responde, você escolhe. Quando você reage, você repete padrões. Por exemplo, alguém te critica de forma grosseira. Reagir seria responder na mesma hora, no mesmo tom, atacando de volta. Responder é respirar, pausar, entender o que aquilo te ativou e dizer com calma. Eu posso conversar sobre isso, mas não desse jeito. Buscar conexões saudáveis é muito importante. Uma amizade boa vale mais que 10 conselhos. Quando alguém nos escuta e nos vê de verdade, o corpo acalma e o coração entende o caminho sozinho. Nomeie suas emoções. Dizer para si mesma com clareza o que sente. Por exemplo, estou triste, estou frustrada, estou insegura. Isso organiza o cérebro e diminui a ativação emocional e devolve o controle interno. Observar seus gatilhos. Identificar o que desperta ansiedade ou insegurança antes que vire um comportamento automático. Essas e outras e várias ferramentas vão te ajudar e muito. E, gente, serve também para qualquer gênero que esteja passando por esse tipo de situação. Temos que tomar consciência. E a reflexão de hoje é: se relacionar é como dançar. Se você passa a vida tentando acompanhar o ritmo do outro, você se perde. Mas quando você começa a sentir o seu próprio ritmo, o seu tempo, o relacionamento fica mais leve. E se o outro não acompanhar? Aí você entende algo muito valioso.
O amor não é caber. O amor é pertencer a si primeiro. Pense nisso. Se você procura carinho, cuidado, diversão e estética avançada para o seu pet e segurança e tranquilidade para você, tudo isso você encontra aqui no Dog Zen. Hoje eu estou aqui com a Rafa, uma querida que é dona, proprietária do Dog Zen, que vai contar pra gente um pouquinho sobre essa experiência, da onde surgiu a história, qual que é o diferencial de vocês no mercado. Conta um pouquinho pro nosso público de onde surgiu esse amor pelos animais, que eu sei que você tem, esse cuidado, esse carinho e esse diferencial que você trouxe aí pro mercado. Oi, Su, tudo bem? Então, o Dog Zen, ele é uma paixão minha, que assim, na verdade, eu criei o Dog Zen pela paixão que eu tenho pelos animais. Desde muito pequenininha que eu sou apaixonada por qualquer tipo de animal. Então, quando eu cheguei aqui em Curitiba, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu pensei, o que que eu vou abrir? Porque eu também sempre fui empresária, né, Su? E eu pensei, o que que eu vou abrir de negócio, qual business que eu vou atuar nessa nova cidade? Não conheço ninguém, né? Então eu falei assim, eu vou ter que caprichar para poder sobressair no mercado. Eu sou sommelier também, tenho PIN de sommelier, e eu pensei, vou abrir alguma coisa de vinho, que é uma outra paixão da minha vida. Só que aí veio a vontade de abrir um pet shop, mas um pet shop diferente. Eu conheci uma franquia no mercado que tem uma ideia dessa. Aí eu peguei essa ideia de bem-estar animal, alimentação natural, que eu já fazia no Rio de Janeiro. Eu tive uma empresa de alimentação natural, então eu achei essa ideia muito inovadora. E eu trouxe para cá, pro Alphaville, essa ideia de bem-estar animal, né? O que quer dizer isso? É um pet shop livre de gaiola, um pet shop onde você trabalha com amor, você recruta pessoas que realmente trabalham por amor, especialistas. Então a gente trabalha muito com essa questão de banhos relaxantes, as massagens na hora do banho, os produtos apropriados para cada raça, cada tipo de pelo. A diferença de você ter as banheiras climatizadas, o nosso ambiente, né, Sueli? Você tá vendo que a gente tá, quando tá muito frio a gente aquece, quando tá muito quente a gente esfria. E trabalhar, virar uma, como eu sempre falo, uma família para eles. Eles chegam aqui no pet e eles não têm nem vontade de ir embora, porque eles recebem amor, recebem carinho. A gente faz uma interface com o tutor muito importante, que é explicar o que a gente vai fazer, o porquê de cada serviço, né? A importância de você estar levando o seu cachorro semanalmente para cortar a unha, limpar um ouvido, ver se está embolado, ver se a pele está bem, né? Então aqui no Pet Shop, de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa, a gente faz esse tipo de trabalho. Então a história começou tudo porque você era sommelier e aí você falou assim, por que não trabalhar com aquilo que eu amo, né? E realmente passar esse dom, porque cuidar de animais também é um dom, né? É um dom que eu tenho certeza que você carrega, esse carinho, essa emoção quando eu converso com você sobre os animais. Nós tivemos aí uma reunião nos bastidores, né? E as duas se emocionou falando dos animais, então a gente sabe que os animais a gente tem que cuidar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, assim como você. Então foi aí que começou a história, então, através de realmente criar uma empresa no ramo que você ama, que você gosta e que você achou, né? Se achou e disse assim, por que não usar o meu dom naquilo que eu realmente amo e gosto de fazer? É muito natural para mim.
essa ideia do pet shop, eu já tive até no Rio, justamente quando eu trabalhei com essa parte de alimentação natural, porque a gente sabe que, infelizmente, só a ração não traz os nutrientes necessários. Então, aqui no Dog Zen, a gente também trabalha com essa parte da saúde deles, né? Eu já tinha falado da saúde mental, a saúde digestiva, a saúde emocional deles. Então, assim, como é a minha paixão, eu sou a titia, né? A titia doida dos pets. Eu amasso eles, eu abraço. Então, assim, foi a maior realização da minha vida poder transformar num plano de negócios um amor verdadeiro, genuíno, que é meu, né? Então, assim, a coisa mais fácil foi correr atrás dos cursos, né, de ver o que é melhor, saber recrutar as meninas, saber se elas vão passar a minha ideia para o animal, para o tutor. Então, é um orgulho, eu falo aqui para elas, quando eu chego chateada, né, por alguma razão, esse pet shop me cura. O amor que eu tenho por eles e, claro, o amor que eles têm por nós, aqui por mim, é uma cura diária para mim. Eu me emociono quando eu falo isso, porque é pura verdade. É verdade. E eles sentem, né? Eles sentem as nossas emoções e realmente o cachorrinho, ele nos ajuda. Inclusive, né, cientificamente falando, que uma religião ou um pet, ele te ajuda na questão de ansiedade, depressão, e ele é esse porto, esse carinho que eles têm com a gente. Rafa, foi um prazer ter você aqui nessa entrevista. Você é maravilhosa, obrigado pelo teu carinho aí com os nossos animalzinhos, né? Não somente os cachorros, mas também todos os animalzinhos de estimação. E você é mais que convidada para seguir aí a empresa dela, trazer o seu animalzinho aqui para ter um tratamento diferenciado. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de trazer para você que está em casa, para todo o Brasil, que é importante a gente saber onde levar o nosso pet, porque infelizmente muitas pessoas trabalham só pelo dinheiro e a gente sabe que tem muitos casos de maus tratos. Eu vou até onde for possível para livrar os animais disso, com toda a vigilância, com toda a informação que a gente passa para os tutores, porque as pessoas às vezes deixam o seu bichinho e acham que eles estão seguros. E infelizmente, gente, eles não estão. Então, fique bem atento aonde você leva o seu pet. Obrigada. Obrigada a você. Hoje eu estou aqui com mais uma empreendedora de sucesso, a doutora Thalita, né, que trabalha, que é dentista, mas trabalha com um ramo muito específico que você, homem, que você, mulher, adora. Eu tenho certeza que você vai amar as dicas de hoje. Prazer, tá? Obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Thalita Azevedo e eu trabalho com harmonização facial, que hoje é um dos queridinhos, né, do pessoal, porque assim, a gente cuida da autoestima com naturalidade. Sim. Então, hoje o pessoal está procurando muito, porque as pessoas estão cada vez mais se cuidando mais. E, doutora, me diga uma coisa, sobre esse mundo, né, da autoestima, do botox, do colágeno, do bioestimulador, do preenchimento. Hoje tem muitas pessoas que têm medo de fazer porque acham que fica superficial, mas por que fica superficial? Como que chega nessa superficialidade que às vezes muita gente tem aí, a dona de casa, empreendedor ou empreendedora que está nos assistindo, que às vezes gostaria de fazer um botox ou até mesmo passou aí por uma deficiência, algo no seu organismo e tem medo de fazer por causa desses quadros aí, essas, né, que a gente vê aí na internet, nas redes sociais. O que você pode deixar de dica para quem está nos assistindo hoje? Pois hoje a estética, ela tá bem diferenciada, né? Uhum. O que traz esse excesso, esse medo das pessoas é o excesso e quando a técnica não é bem indicada, Sim. né? Então, assim, com uma técnica correta, com a expectativa do paciente, tudo pode ser alinhado, a gente faz um estudo, um planejamento, para ficar o mais natural possível, né? As pessoas ficam com medo de perder as expressões, Sim. de ficar muito artificial. Então, com a técnica correta e sem excesso,
a gente consegue alinhar as expectativas. E trazer essa naturalidade, né? Sim, claro. Porque o público que está nos assistindo, e eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Porque hoje tem pessoas que exageram nos procedimentos, e conheço algumas doutoras, algumas biomédicas, algumas dentistas que trabalham nessa área, e elas já comentaram comigo que às vezes elas têm que dizer não, porque a pessoa quer colocar preenchedor, e sai daquele perfil, sai de quem ela é, até mesmo muda a identidade da pessoa, né? É muito comum isso, tá? E é muito comum a gente também falar um pouco de não. Porque assim, às vezes você chega e fala assim, ó, eu quero um bocão. Então eu vou falar assim, tá, você quer um bocão, então vamos construir o teu bocão, tá? Então vamos construir isso juntos, até porque assim, é o teu rosto, é o que você vê no espelho, que as pessoas te conhecem. Então, para que você se reconheça e para que as outras pessoas se reconheçam em você também, então a gente preza pela naturalidade e com cautela. E a gente estava conversando um pouquinho, né, antes do programa, e você falou que você é especialista em harmonização, né? Isso. Quais são os processos, qual que é o passo a passo para ter uma harmonização bem feita? Quais são os procedimentos que precisa ser feito? Você pode falar um pouquinho pra gente? Tá. Primeiro a gente faz uma análise facial, tá? Uma análise facial completa, a gente analisa a estrutura de pele, a gente analisa a questão de perda de colágeno, né? Que a partir dos 25 anos, a gente começa perdendo colágeno, né? Então, a gente tem que fazer esse bioestímulo de colágeno. Então, a gente faz uma análise completa do que precisa. Dentro dessa análise, eu faço um planejamento, tá? Com vários tipos de tratamentos e você vai fazer o que se adequa a você naquele momento e a gente pode ir fazendo aos poucos. Tá? Então, a gente faz hoje a toxina botulínica, faz os preenchedores, bioestimuladores, os fios de colágeno, a perfiloplastia, que tá muito na moda agora, né? Nariz, boca e mento, né? Que dá aquele perfil mais harmônico, mais bonito. Então, são vários tipos de tratamentos que podem ser combinados ou podem ser feitos separadamente. E esse diferencial que você tem, né? Que você falou ali do cuidado, de fazer aos poucos, até para não exigir muito do paciente também. Eu acho que isso é muito importante hoje numa clínica que trabalha, né, com procedimentos estéticos, porque hoje, na verdade, a maioria das clínicas querem ganhar dinheiro, enfiam tudo de uma vez, faz, mas não pensa nesse lado humanizado do paciente e dele ter esse processo também, porque tem um processo, né, doutora? Claro, assim, a gente, quando faz um procedimento, nós geramos um processo inflamatório. E é um processo inflamatório que a gente deseja que ele aconteça, mas que ele seja controlado. Tá? Se a gente faz vários procedimentos, pode gerar um processo inflamatório exacerbado. Então, eu sempre faço assim, dependendo do paciente, vamos fazer por partes, né? Até para o corpo mesmo ter aquela reação que a gente espera. E para quem está nos assistindo, tem muitas pessoas que têm uma dúvida. Botox, a partir de quanto tempo, a partir de quantos anos, né? Porque a gente fala muito do Botox preventivo. E também, se o homem pode ou não fazer Botox, não é verdade? Nossa, eu acho assim, ó, todo mundo deveria fazer Botox. Porque, só que assim, claro que tem algumas contraindicações. Alguns tratamentos não são indicados, tá? Para menores de 18 anos e também gestantes, lactantes e algumas pessoas que têm algumas condições de saúde especiais não podem fazer. Mas, em geral, todo mundo pode fazer Botox, todo mundo merece ficar sem aquelas marcas, sem aquelas rugas de expressão. É verdade. Não, fiquem tranquilos que não fica sem expressão aquela face. Com Botox bem feito, não fica sem expressão. Você fica natural e você fica com uma pele mais... uma face, né, mais descansada. É verdade. Então, principalmente depois, né, que a gente vira mãe, vira pai. Meu Deus, e aí começa logo aqui, começa aquele sinal de brabo que a gente chama, né? Aquele olho fundo de cansaço. Exato, não é verdade? Começa logo aqui, aquela expressão, então... E hoje em dia é muito comum, né, as pessoas terem aquela expressão de cansaço, o olho fundinho. E eu não sei se seria o Botox, mas talvez um preenchedor, isso. Também acontece assim, ó, com o passar do tempo, nós temos as quedas da face, tá? E essas quedas vão causando sombra
na nossa face, que deixam a expressão mais cansada. Sim. Então, assim, aqui é uma das quedas da face. Então, a gente aqui consegue melhorar com fios, com bioestimulador de colágeno, na sustentação da face. Sim. E os fios, eles estimulam colágeno aqui também, né? E preenchedores também, pra gente trazer aquela luz. Sim. E também, quem passa por perca de peso, tem essa queda da pele também, né? Então, hoje, os pacientes que estão fazendo uso das canetas emagrecedoras, né? Eles estão perdendo um peso muito rápido. Então, assim, o que sustenta a nossa face é colágeno e gordura. Então, quando a gente perde a gordura na face, a gente perde toda a sustentação que a gente tem. Então, para quem está fazendo uso das canetas, é importante o gerenciamento da pele e esse cuidado, né, cuidado doutora? com colágeno. Doutora, foi um prazer receber você aqui no programa Adri Ferraz, no meu quadro Despertar com Suelen Duarte. Para você que está em casa, quer fazer um botox, como a doutora falou, seja homem, seja mulher, você pode começar a partir dos 25 anos de idade. Claro que tem todos os cuidados que a doutora acabou de comentar conosco. E quais são as suas redes sociais para o pessoal que está em casa, que quer fazer uma harmonização, que quer fazer um botox agora para o Natal? Então, ó, você marido, você esposa, quer deixar o seu maridão, a sua esposa lindona, hein? Não compre flores e nem chocolate. Dê um procedimento estético que eu tenho certeza que ele e ela vai amar, não é verdade? Pois inclusive agora é o tempo da gente fazer para ficar bonita pro Natal. Então, tá na hora de fazer. É agora, né? É agora, tem que fazer agora. Então, minha rede social é @doutora.talita_azevedo, Talita com 2 L's e tô preparada para receber todo mundo. Olha lá, sigam a doutora nas redes sociais e já agende o seu horário para ficar lindo pro Natal, pro Ano Novo e, claro, pro Carnaval, que também logo, logo está aí. Até a próxima, aguardo vocês, tem muito mais aí no programa Adri Ferraz, aqui na TV Cultura. Você sabia que, por lei, é possível revisar o valor do aluguel quando ele fica muito acima ou muito abaixo do valor do mercado? Pois é, nem todo mundo sabe, mas o reajuste e a revisão são coisas diferentes de entender, né? E então essa diferença ela pode evitar conflitos e prejuízos tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Olá, eu sou a Letícia Bertolin, especialista no mercado imobiliário. E no Minuto Imobiliário de hoje vamos falar sobre a revisão do aluguel, um direito previsto na Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, mas que muita gente ainda desconhece. Esse é um tema importante, pois o mercado muda, a economia muda, o valor do aluguel precisa acompanhar a realidade e não o exagero. Muita gente confunde o reajuste com revisão, mas são coisas diferentes. O reajuste é a atualização automática do aluguel, feita normalmente uma vez por ano, com base no índice previsto em contrato, como o IGPM ou o IPCA. Já a revisão acontece quando há desequilíbrio real entre o valor cobrado e o valor do mercado. Ou seja, quando o aluguel ficou defasado ou quando subiu demais e deixou de refletir o preço justo da região. A Lei do Inquilinato, no artigo 68, ele permite que após 3 anos de contrato, o locador ou locatário peçam judicialmente a revisão do aluguel, para aumentar ou para reduzir também o valor, de forma proporcional ao mercado. Recentemente, acompanhei um caso de uma locatária que pagava o mesmo valor de aluguel há mais de 6 anos. Quando o locatário fez uma pesquisa no mercado, ele percebeu que o seu imóvel estava sendo alugado 30% abaixo do preço da região. Eles conversaram, apresentaram laudos de avaliação e chegaram a um novo valor justo para os dois lados, sem precisar entrar na justiça. Mas também acontece ao contrário. Já vi contratos reajustados por índices muito altos em que o locatário teve que recorrer para reduzir o valor e evitar a rescisão. Por isso, a revisão é uma ferramenta de equilíbrio, não de confronto.
Antes de pensar em revisar o valor, é importante seguir alguns passos. Primeiro, faça uma pesquisa de mercado, compare imóveis semelhantes da mesma região e com características parecidas. Segundo, procure um profissional habilitado como um corretor de imóveis ou um avaliador, que possa emitir um laudo técnico de locação. Esse documento é essencial, principalmente se a negociação virar uma ação judicial. Terceiro, tente sempre a negociação amigável. A grande maioria, dos casos se resolve com diálogo e bom senso, sem precisar de processo. E lembre-se, revisão não é congelamento de aluguel, é apenas ajuste para manter o equilíbrio econômico do contrato. E a dica de ouro de hoje é: não espere para o contrato ficar desequilibrado para conversar. Seja você proprietário ou inquilino. Acompanhe o mercado e mantenha o diálogo em dia. A comunicação é a chave para preservar uma boa relação e evitar o prejuízo futuro. E no meu Instagram, @LeticiaBertolin_oficial, eu ensino como montar uma proposta de revisão de aluguel e quais documentos podem ajudar a comprovar o valor do mercado do seu imóvel. Me acompanhe por lá e continue aprendendo comigo sobre o mercado imobiliário de forma prática e descomplicada. Eu sou a Letícia Bertolin e esse foi mais um Minuto Imobiliário. Até a próxima! Nós não podíamos chegar no final do ano e não falar de pontos turísticos. Hoje eu sou Ellen Duarte, aqui do programa Adri Ferraz, do quadro Despertar. Estou aqui com uma pessoa incrível, uma mulher empreendedora que tem muita coisa para contar para você, o público de casa, sobre viagem. Estou aqui com a Esther. Conta um pouquinho o nome da sua empresa, o que você faz, quais são os destinos e, claro, também com Aline Prolich, apresentando junto com Suelen a nossa convidada de hoje. Muito bem, eu me chamo Esther, eu sou dona da agência Travel Star, estamos no mercado há 6 anos, conseguimos vencer a pandemia aí, novinhos, não? E nós temos para vários destinos, somos uma agência que trabalha com praticamente todos os destinos. Para dentro do país, a gente está tendo uma busca muito grande com Jalapão, com Serras Gerais, Nordeste é sempre uma figurinha carimbada, e agora, fim de ano, normalmente, as pessoas ainda preferem, às vezes, ir para Gramado por causa do Natal e tal. Sim, do Natal Luz, né? Isso, estive lá agora há pouco também, voltei ontem de lá. E agora a gente também tem a questão dos cruzeiros que começam para fim de ano, então ainda tem oportunidades para cruzeiros. Para aquele que nunca fez cruzeiro, 3 dias num para saber se vai gostar ou não, vale a pena. Vale a pena. Eu recomendo do que já pegar um de 7 dias. Então, a loja sempre está aí ofertando o melhor para o cliente. E, Esther, quem quer fazer uma viagem ainda? Você falou, né, ali sobre o cruzeiro, que ainda dá tempo. Tem como se programar para uma viagem ainda em família? Claro, claro que dá. Dê para nós pelo menos 2, 3 semanas, aí a gente consegue fazer para todo mundo. Então, você que está em casa e que quer fazer uma viagem, seja você sozinho, seja você com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus parentes, lembre-se, procure a Travel Star. Aqui é a Esther que veio falar pra gente hoje sobre pontos turísticos para você ainda fazer aquela sua viagem dos sonhos, ainda dá tempo. Esther, conta um pouquinho pra gente quais são os pontos turísticos que você falou, né? Ali de Natal, falou um pouquinho ali de Gramado e dos cruzeiros, mas dos outros destinos internacionais, quais são os mais procurados nessa época do ano? Tá. A Travel Star, ela tem uma regra aqui, antes de eu te responder. Nós viajamos como loja para conhecer os destinos que a gente trabalha. Então, quando a gente traz uma novidade para você, não é aquilo que só está no Google na busca generalizada. É aquilo que o nativo vive. Sim. Então, eu vou buscar algo para você. Esse ano nós fomos para a Coreia do Sul, fomos para Busan, fomos para Istambul, na Turquia, fizemos Estados Unidos. Estados Unidos é uma segunda casa para nós. É extremamente solicitado, mas fizemos um passeio de trem da Flórida para Washington. A gente também traz aquela do perrengue chique que a gente passa, as dificuldades, não é só a gente vender e sair tudo certo. Mas a gente está tendo busca muito grande
principalmente Itália, e agora está tendo uma busca da Ásia. Acho que muito por causa dos doramas e tal, as pessoas têm buscado. E recomendo, é um lugar lindo, come bem, é gostoso, mas você não encontra artista toda hora na rua. Então, Esther, você vende uma experiência, não é só uma viagem, né? É total, experiência. A gente sempre dá todo o apoio para o cliente. Então, se ele vai viajar, não é apenas eu te vendi o pacote, eu te vendi o plano, o planejamento da viagem, acabou. Durante lá, deu um problema, Esther, a gente vai te ajudar, vai resolver. A gente só sossega quando você retorna ao lar. E aí a gente vai buscar, me dê um feedback. Tem lugares que a gente ainda não conhece, falta muito para conhecer. Sim. Então, a gente sempre tem que ter um retorno, às vezes, do cliente. E nisso é a melhor coisa, porque vem a segunda venda, vem a indicação e é isso que a gente gosta. E os clientes voltam, né? Voltam. E recomendam, isso que é importante. Isso que é importante. Doutora Aline, tem alguma pergunta mais para fazer aí para a nossa querida Esther sobre viagem? Acredito que é isso, Esther, mas me diga, quais são os melhores pontos turísticos para agora, final do ano? Final do ano, a gente está tendo uma busca para o Canadá, para quem gosta de esquiar. Fugir do verão. Fugir do verão, tem o Mountain Blue, que é interessante. Um poder aquisitivo maior, porque são destinos mais caros. Sim. E ainda em temporada alta não fica assim, sim, né? Então, tem essa questão. Orlando é uma cidade que o pessoal vai por causa dos parques de diversões, sim, tal. Quem não consegue, às vezes não tem o visto, tem também em Paris. Sim. E Brasil, ele é todo lindo para ir durante o nosso verão. Então, Nordeste, João Pessoa é gostoso, Maceió é delícia, Maragogi, tem muitos lugares bacanas. Que legal. É só escolher que tem aquele certinho para o bolso e para a pessoa. Às vezes fica procurando destinos internacionais quando tem coisa linda aqui do lado da gente, né? Tem muita coisa bonita. Verdade. E para quem está nos assistindo, como que faz pagamento? Dá para pagar no cartão de crédito? Dá para fazer no boleto? Como que faz para poder fazer uma viagem agora? À vista? Como que é? Conta para o pessoal de casa Normalmente, à vista, a gente tem um desconto que é colocado, mas você pode fazer em cartão de crédito, pode usar 2 cartões, você pode fazer no boleto, vai passar por uma financeira, sim, mas você tem a opção. Não tem como não viajar. Então, na verdade, cartão de crédito, finanças não é o problema. É você querer viajar e se programando, né? E pra gente encerrar, eu tenho uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. É importante quando você vai para mesmo que seja dentro do Brasil, mesmo que seja para um país fora, né, para um outro destino, é importante a gente conhecer um pouquinho da cultura do país antes de a gente viajar? Essencial. A gente tem, o nosso Brasil, ele tem uma mistura muito grande. Então, por ser brasileiro, você acaba sabendo como que são os costumes. Mas para fora do país, a gente sempre passa. Principalmente em lugares que são Dubai, Doha, que são países mais tradicionais. Sim. Então, a gente passa o que pode, o que não pode, o que é aconselhável, o que não é. Eu vou visitar uma mesquita, eu não posso ter os braços, as pernas de fora, eu tenho que estar coberta. É o país que você está visitando, então, quer queira, quer não, você tem que respeitar aquela cultura. As regras sociais, As regras sociais. E tudo dá certo. Então, você não vende só a viagem, você dá toda uma assessoria. Dá toda a informação, não fica na mão. Quem foi para a viagem na Copa, a gente falava, não pode beber. Não pode em público, não tem. Um jeitinho? Não tem jeitinho, é um problema. É verdade. Até porque as leis de fora não são as leis do Brasil, né? Não então, são. É muito importante. E além de, como a Esther falou, ela não vende só sonhos ou viagens, mas também toda uma assessoria para que você possa aproveitar a sua viagem 100%. Isso é muito importante. Então, você que ainda quer fazer aquela viagem de final de ano, como eu disse aqui, procure a Esther e quais são as redes sociais para o pessoal de casa te achar? Nós temos o Instagram, @Travel Star Curitiba. Nós temos o pessoal que daí, às vezes, eu coloco ali os perrengues que a gente passa, as dificuldades e como que solucionamos, que é o Esther, o numeral 2, Lilian, com N de navio. O site www.travelstar.com.br. E o telefone de contato é 41 98863 8069 pelo WhatsApp. Então, para você, Travel Star, Viagem dos Sonhos, ainda dá tempo. Procure a agência e já agende aquela viagem maravilhosa.
Corra e não perca essa oportunidade. Sou Ana Paula Westphal, do programa Adri Ferraz na TV, com o quadro Segura Estar Seguro. E hoje estou nessa noite, que é a esperada do ano, Prêmios de Sucesso 2025. Hoje nós vamos fazer uma cobertura, vamos ter vários homenageados, inclusive a Adri Ferraz será uma das homenageadas. Vários empresários, empreendedores e até mesmo autoridades. Então não saiam daí que eu vou mostrar tudinho para vocês. Boa noite a todos. Eu sou a Ana Paula Westphal. E é uma honra estar aqui hoje à noite, recebendo esse troféu em nome de Adri Ferraz, que é uma das jornalistas que nós temos aí em Curitiba, no nosso Paraná. E assim, como nosso querido amigo falou que a Adri não poderia estar presente hoje, que ela tem uma empresa que mexe com esses eventos natalinos, e eu gostaria de agradecer dela ter me escolhido de estar aqui hoje, ao lado de pessoas maravilhosas, empresários, políticos, empreendedores de sucesso. E como ela gosta tanto dos eventos que o Mário promove, ela não poderia deixar só de mandar uma mensagem. E aí ela pediu para mim vir com o quadro Segura Estar Seguro. Então eu convido a todos a estarem nos assistindo, nos prestigiando. Passa todas as quintas-feiras, Adri Ferraz na TV, TV Cultura Empresas e BCN, TV Brasil. Obrigada, mais uma vez, por estar aqui do lado de vocês e uma ótima noite a todos. Estou agora aqui com o Mário César, o idealizador desse evento maravilhoso, que ele é esperado o ano inteiro por todas essas pessoas que receberam o seu prêmio. Mário, fale para nós qual o significado desse prêmio. Bom, eu quero dizer o seguinte, isso aqui é uma forma de reconhecer as pessoas que fazem a diferença. Cada um que recebe esse troféu pode ter a certeza, você é o melhor naquilo que você faz. E hoje a Adri é uma das homenageadas. Ela não pôde estar presente na nossa festa por questões de trabalho, mas Adri, eu fico feliz e uma honra poder entregar esse prêmio para você. Você é uma profissional destacada no mercado. Isso mesmo, Adri. Muito obrigada por você ter me escolhido, estar participando aqui desse evento maravilhoso e saiba que o teu nome aqui foi glorificado. Chegou aquele momento tão esperado, as férias de fim de ano. E aí vem aquela dúvida, como arrumar as malas de uma maneira prática, levando tudo aquilo que eu preciso, sem me estressar, para ter aquela viagem perfeita, sem esquecer nada para trás? Não sabe? Eu vou ajudar você. Eu, Lara Miranda, no quadro Lara Miranda Mais, na TV Cultura com Adri Ferraz, MBC Brasil. Vou te ajudar. Ok, primeiro passo. Para onde você vai? Para o campo? Para o litoral? Veja bem,
Saber aonde você vai é muito importante. Primeira coisa que você tem que fazer antes de arrumar as suas malas é ver o clima do local aonde você vai estar. Segundo passo. Vou sair à noite? Gosta do salto? Salto. Não gosta? Abandone o salto. Vou passear com algo mais confortável? Um tamanquinho é sempre uma boa opção. Ou você vai caminhar? Turma do tênis? Ok, não esquece de pôr o tênis na mala. Agora, uma coisa que todo mundo esquece, é impressionante, mas nós devemos sempre ter na bolsa é aquele chinelinho básico. Afinal de contas, conforto não tem preço. Ok, se você for para o Brasil, não esquece óculos de sol. Afinal de contas, nós estamos no verão e aquele protetor solar básico. Vai para o campo? Repelente. Não esquece. Campo tem bichinhos. Não quer ser mordido? Repelente. Combinado? E agora você pode até rir, mas olha só. Toda mulher deveria ter uma dessas, tá? Uma nécessaire, com todas aquelas coisinhas básicas que nós precisamos, principalmente quem tem os cabelos longos, não é? O famoso prendedor de cabelo, piranha com elastiquinho. Gente, você não acredita, mas ninguém nunca tem uma caneta. E é claro, todos aqueles acessórios que nós amamos, né? E precisamos para ficar divinas em qualquer lugar, seja na cidade, na praia ou no campo. E é claro, eu não poderia deixar de te falar sobre o perfume, né? Se você vai viajar de avião, principalmente, você sabe que não pode levar na sua mala de mão nada com mais de 100 ml. E o perfume realmente é um grande problema. E para você não correr o risco de perdê-lo, né? Os sachêzinhos, as amostrinhas, é uma ótima opção. E toda loja que vende perfume, existe uns refilzinhos assim, olha, que você pode colocar o seu perfume preferido e levar tranquilamente na sua viagem. Pois muito bem. E agora, o que é que eu vou pôr na mala? Depende. Você é da turma que vai viajar de avião? Essa é uma mala compacta, correta, para você colocar dentro sem pagar despacho. Essa, uma mala que, obviamente, você vai ter que pagar despacho. Aí depende do que você vai levar. Você vai viajar para fazer compras? Leve uma mala grande. Você vai viajar 1, 2 dias e já vai voltar? Eu garanto para você que uma mala dessa é suficiente. Ah, mas não cabe. Cabe. Eu vou te provar que cabe. Tudo depende de organização. Aí você pode pensar, ah, mas eu não tenho uma mala dessa. Não tem problema. Uma malinha de mão, como essa aqui, é sempre uma boa opção. E garanto para você que cabe muita coisa dentro dela. Ok? Então tá. Você já fez as perguntinhas fundamentais? Para onde eu vou? Quantos dias? Qual é o clima do local? E o que eu preciso levar? Como eu disse, se você for no Brasil, nós estamos no verão, não precisa levar roupas pesadas. De repente, um casaquinho. Eu tenho uma amiga que dizia assim, eu sempre levo um casaquinho porque se esfriar à noite. E aí uma vez nós estávamos no Rio e ela com aquele casaquinho, todo mundo tirou sarro, imagina, no Rio, gente, um casaquinho. Pois olha, nós saímos à noite, ela levou o casaquinho. E eu vou dizer para você, ela foi a única pessoa que não passou frio, viu? Sério mesmo. Então isso é fundamental. Pensa bem. Leva roupas leves, roupas que não amassem, roupas que se comuniquem entre si e principalmente calçados que você possa usar com todas essas opções. Se você vai ficar 3 dias, não precisa levar 6 mudas de roupa, gente, pelo amor de Deus. Vai ficar 3 dias? Leve uma para cada dia. Vai sair à noite? Ok. Pense em qual lugar você vai sair e leve uma roupa pensando nisso. Mas pense sempre nas roupas que se comuniquem, nos calçados que se comunicam com essas roupas. E eu garanto para você que não vai ter erro. Você vai ter uma viagem fantástica, sem aquela mala desse jeito que você quase morre todas as vezes que entra no quarto e vê aquela bagunça. Pior, não fecha. Tá? E aí você não consegue colocar mais nada dentro dela, porque está assim. E é claro,
uma coisa que não pode faltar e a gente sempre esquece. Sempre. Eu duvido que você nunca esqueceu. Escova de dente, creme dental, fio dental. Vamos combinar? Nunca esqueceu? Duvido. Duvido. Então, para que isso não aconteça, eu tenho a minha sempre separada, tá? Essa bolsinha aqui, ela tem várias divisórias, eu não vou mostrar para você porque, né? Mas o que eu tenho nessa bolsinha? Creme dental, escova de dente, shampoo compacto, porque se você vai ficar poucos dias, gente, não precisa levar 1 quilo de shampoo, pelo amor de Deus. Tem sachês, sabe? Sachês. Dá para 1, 2, 3 lavadas. Ocupa pouquíssimo espaço, é super prático, eu amo, tá? Tem de várias marcas, não é? Eles vêm assim, ó, compacto, sabe? Você coloca na sua bolsinha básica e pronto, nunca vai faltar nada, não vai ter que correr comprar em nenhum lugar, pagar uma fortuna porque você está de férias, e aí a gente sabe que quando nós estamos de férias, tudo custa mais caro, principalmente se você vai para locais onde é um local turístico, então você vai pagar mais caro, isso é fato. Eu deixo a minha sempre pronta, quando eu vou viajar, eu só dou uma olhadinha se está tudo aqui e pronto. Simples, fácil e rápido. Uma vez eu vi uma dica de uma pessoa que viajava fora e ela sempre dizia assim, isso é o que eu levo, uma peça para cada dia. E é isso que eu digo para você. É mulher, gosta de vestido? Vou ficar 3 dias, 3 vestidos, ok? Gosta de macacão? 3 macacão. Vou sair à noite? Uma roupa para cada dia. É isso, gente. Uma coisa que se comunique. Você não precisa levar o seu guarda-roupa. Fica a dica. E é claro, eu já estava me esquecendo. Você vai para um hotel? Hotel tem toalha, secador de cabelo. Mas eu gosto dos meus cabelos sempre lisos e pranchados. Pelo amor de Deus, você vai ficar uma semana. Gente, prende o cabelo, sabe? Utiliza o que você tem a seu favor. Não precisa se desesperar com um secador enorme que você vai usar um dia, tá? Pensa nisso. Você vai viajar para desestressar, para descansar, para curtir. Aprenda a curtir a viagem, o processo, porque o lugar que você vai estar é você quem faz ficar bom. É você que faz com que as coisas aconteçam. Não é os outros. E a pior coisa que existe na face da Terra, no planeta, é viajar com gente chata que reclama o tempo todo. Vamos combinar? Você não é assim, tenho certeza. Muito bem, eu espero que as dicas tenham ajudado você e a semana que vem nós vamos falar sobre roupas para o Natal e para o Ano Novo. Se você tiver ideias, vem comigo e me conta. Vamos trabalhar juntos nesse processo? Vamos embora, gente? Olha só, eu sou Lara Miranda e esse é o quadro Lara Miranda Mais do programa Adri Ferraz na TV Cultura, toda quinta-feira às 20 horas na MBC Brasil. Com você. Abraços enormes e boa viagem. Seja muito bem-vindo a mais um programa Suelen Duarte, O Despertar, aqui na TV Cultura, programa Adri Ferraz. E hoje nós temos um programa completamente informativo para você que está nos assistindo em todo o Brasil. Hoje eu convidei uma participante muito importante, líder na área, que vai falar um pouquinho, especialista, que é a doutora Estela, que vai falar um pouquinho desse atendimento humanizado que ela traz. Doutora Estela, conta um pouquinho para os nossos telespectadores que estão nos assistindo o que você faz, qual é a sua especialidade? Eu sou Estela Faria Donk, especialista em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares e odontopediatra. Eu busco nos meus atendimentos um atendimento sempre muito humanizado, né? E a minha especialidade, a minha paixão é acompanhar o desenvolvimento crânio-facial das crianças desde muito cedo.
Então, a minha história de especialidades, ela vem em busca sempre da prevenção, né? Sempre em busca de evitar o problema futuro. Então, quando um pai, quando uma família traz uma criança desde muito cedo, a gente já consegue fazer o diagnóstico, né? A gente já consegue entender como é o desenvolvimento daquela criança, quais os hábitos errados que aquela criança apresenta e tem o hábito de estar, né, fazendo, como, por exemplo, uma paciente, uma respiradora bucal, ou um paciente que tem uma interposição lingual na hora da fala, até mesmo uma mordida cruzada, uma mordida profunda. Então, são hábitos que a criança apresenta, ou até mesmo características que a gente consegue diagnosticar ali naquela primeira avaliação, que a gente pode estar ajudando aquela criança a se desenvolver de forma melhor, fazendo alguma intervenção. E dependendo da idade, as intervenções são diferentes. Quanto mais cedo, menos invasiva. Então, se chega um bebezinho onde está nascendo os primeiros dentinhos e a gente já consegue diagnosticar que aqueles dentes estão de forma não correta, né? Estão de forma posicionadas de maneira cruzada, ali eu já consigo orientar aquela mãe a como ela fazer uma massagem, como ela poderia fazer algumas atividades, alguns exercícios que possam mudar aquela postura para que aquela criança consiga desenvolver de forma correta, equilibrada, né, sem ter problemas esqueléticos futuros. Aí, se você pega uma criança com um pouquinho mais de idade ali, já com seus 4, 5 aninhos, na primeira infância, tá com os dentinhos de leite, a gente também consegue fazer o diagnóstico, ver a tendência de crescimento daquela criança, e muitas vezes as famílias não sabem disso, né? Acontece bastante, Suelen, das famílias chegarem aqui para mim, onde a gente já perdeu aquele momento, aquele melhor momento que eu digo, sabe? Aquela fase ouro daquela criança. Sim. E aí são crianças que acabam se desenvolvendo com más oclusões, falta de espaço, né? Muitas vezes tem outros problemas que são associados, como, por exemplo, o respirador bucal. Enfim, isso pode atrapalhar numa alfabetização, dependendo da idade que ela está. Então, a gente também tem que estar atento, o profissional, não só ter uma visão clínica só daquilo, né? A gente acaba tendo uma abordagem um pouquinho mais integral de todo o desenvolvimento daquela criança. E a gente sabe, né, doutora, que às vezes o tratamento, né, bucal ali, que precisa de toda essa parte orofacial, como você falou, né? Ela pode causar vários outros problemas na saúde, na questão da alimentação, de não conseguir mastigar adequadamente um alimento. Não só isso, mas também tem muitas crianças, não só crianças, mas adultos, que tem muita enxaqueca também, né? Não só isso, como, por exemplo, a parte da apneia. Da apneia, exato. Então, a gente vê muitos adultos hoje que sofrem de apneia do sono, né? A parte respiratória. Isso tudo tem a ver, muitas vezes, está relacionada à posição mandibular. Então, se você pega uma criança que tem uma mandíbula muito para trás, onde você precisa trabalhar um avanço mandibular, se você começa a trabalhar já desde cedo aquela postura, se você já começa a usar um aparelho onde essa criança já consegue ser conduzida, orientando esse crescimento para que aconteça de forma saudável, você já vai evitar que lá na fase adulta ele tenha problemas mais sérios. Olha só. Né? Então, assim, que nem você comentou na parte da mastigação. Eu já tive várias famílias, vários pacientes que chegam e o pai fala, ai, come de boca aberta, não mastiga, tem seletividade de alimentação. E, na verdade, essa criança, a boquinha não funciona. Sim. É uma criança que apresenta uma mordida cruzada, ela não consegue mastigar, entendeu? Sim. O alimento um pouco mais rígido, um pouco mais duro. Então, ele precisa de uma ajuda odontológica, ele precisa de uma ajuda de um ortopedista funcional. Sim. E uma coisa que eu queria alertar muito, quem está nos assistindo aqui agora, que muitas famílias também, às vezes, levam o seu filho até um odontopediatra, tem um acompanhamento onde é feito todo esse cuidado da saúde bucal, para evitar cáries, para ter saúde, né? E muitas vezes acaba não fazendo a avaliação esquelética de desenvolvimento, de função.
E isso é muito importante as famílias saberem da importância de levar no momento oportuno. É verdade, eu até estava comentando com a doutora aqui nos bastidores sobre a minha filha, né, que hoje tem 14 anos, e que tem os dentes aparentemente bonitos, né, nunca precisou usar aparelho, mas hoje está com uma certa dificuldade por estar na adolescência, que a gengiva dela está aparecendo um pouquinho mais, e a doutora estava comentando comigo que isso poderia ter resolvido na primeira infância, caso tivesse procurado um especialista, né, doutora? Isso, porque o sorriso gengival, né, é considerado um tipo de estético, né, também, muitas vezes incomoda o paciente, mas o melhor momento para se corrigir um sorriso gengival de forma fisiológica, natural, é na fase ali dos 6, 7 aninhos, que é quando a criança começa a trocar os incisivos superiores. Então ali a gente tem uma oportunidade de estar trabalhando com alguns métodos, né, para amenizar e muitas vezes até resolver esse problema. Sim. Mas às vezes a criança já chega pra gente, já passou aquele momento, né? E dependendo da especialidade que a família acaba levando, né? Tem alguns profissionais que trabalham de forma diferente, que pede para esperar a troca dos dentes, né? Eu já não, eu já trabalho de forma preventiva, né? Sempre o quanto antes. E doutora, conta um pouquinho pra gente aqui, né? Olha só, gente, que legal. Esse é o TED. Esse é o TED, olha só. A doutora trabalha, né, com atendimento humanizado aqui para as crianças. Conta um pouquinho do TED antes que a nossa entrevista se encerre, porque eu tenho certeza que o público está louco para saber quem é o TED. Então, quando a gente fala de um atendimento mais humanizado, mais próximo, né, eu procuro sempre trabalhar o condicionamento comportamental dessa criança, né? A gente tem que entender que a criança, ela tem muitos medos, muitos receios, né? Falta aquela confiança, muitas vezes, não conhece aquele profissional. Então eu busco nos meus atendimentos sempre entrar na vida deles de uma forma lúdica, né? Então eu costumo sempre orientar os pais que o meu trabalho é feito de uma forma onde eu falo, mostro e faço, né? Então eu sempre explico muito para a criança, mostro para ela de uma forma muito teatral, brincando com essa criança, né? Para daí eu entrar com a ação, né? Então, assim, eu trabalho de uma forma onde a criança ela não tenha traumas. A gente não faz nada à força, nada segurando, tudo no tempo daquela criança de uma forma muito natural. E a gente conquista esses baixinhos, eles acabam querendo voltar, um tratamento de uma forma leve, né? E prazerosa, que esse é o nosso intuito, né? Educar com carinho, com respeito, e no tempinho deles, né? Então dificilmente a gente encontra resistência agindo dessa maneira. E com certeza eles querem levar o TED para casa, né? Tem certeza, é a sensação, né? Já chegam perguntando. Doutora, foi um prazer receber você aqui hoje conosco na TV. Tenho certeza que o povo de casa amou saber as suas dicas para você cuidar do seu filho, não somente do seu filho, mas de você, do seu papai, da sua mamãe, porque né, os dentes são muito importantes e afetam muita coisa na nossa vida. Não é só questão de aparência ou estética. Então, saúde, exatamente. Então, saúde, gente. Então, você que quer conhecer mais sobre o trabalho da doutora, aonde que eles podem te achar, doutora? Então, o nosso Instagram é Estela Faria Dunk. Nós temos aqui, nós vamos deixar aqui também o contato para agendamento, né, para quem precisar. E sempre lembrando, né, que o melhor tratamento é a prevenção. Verdade. Então, para você, procure aí doutora Estela nas redes sociais, não deixe de acompanhar e agende já a sua avaliação. Um prazer ter você, Brasil, aqui conosco e fica ligadinho aí que tem muito mais nesse programa. Hoje eu estou aqui com uma mulher incrível, gente. Eu quase não tenho palavras para falar sobre essa mulher. Ela realmente faz a diferença na sociedade, não só na sociedade, mas nos lares, nas famílias e no coração de muitas crianças. Ela tem uma ONG e essa ONG atende crianças diversas e isso mexe comigo, com o meu coração. Quem me acompanha na TV, quem sabe a minha história,
sabe um pouquinho do que eu passei na minha infância e o quanto é importante a gente ter, né, pessoas que nos apoiam, que nos ajudam e como a infância ela interfere na nossa vida pessoal, né, quando a gente cresce, no nosso casamento, na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso trabalho. Então a primeira infância, a infância, o cuidado de uma criança, ela mexe muito com a nossa sociedade, mexe muito com o nosso futuro. E fala um pouquinho como é o seu nome para o pessoal te conhecer de casa e como é essa ONG, como surgiu essa ONG, né? Bem, meu nome é Kazuko. Muita gente me conhece porque eu atuei na alta costura durante mais de 30 anos e fui muito feliz nessa profissão. E todos os desfiles que a gente fazia, a renda era destinada para instituições de caridade. Mas eu tenho inclinação para lidar com crianças desde 15 anos. A minha mãe às vezes ficava, não faça isso, porque eu voltava, né? Mas continuei desde os 15 anos. No Rio de Janeiro eu trabalhei com a Eunice Weaver, que foi a fundadora da Sociedade de Defesa contra a Lepra, e ela atendia as crianças sadias que não podiam morar com os pais, porque os pais estavam em asilo, né? Naquela época não havia cura. Então, lidar com criança é uma coisa muito antiga. E agora, há 14 anos, eu criei uma associação em Campina Grande do Sul. Quando eu fui diretora de cultura, eu percebi que o poder público sozinho não dá conta da necessidade da sociedade. É verdade. Então, eu criei a associação para atender as crianças em vulnerabilidade social. As professoras das escolas municipais indicam as crianças e a gente então pega-as e desenvolve no coral e na instrumentalização. Eu tenho profissionais maravilhosos, competentíssimos, que alavancam essas crianças e quando elas cantam em congressos nacionais, impressiona. Não esquecem. É verdade. Inclusive, você vai ver aqui um trechinho dessa apresentação, dessas crianças incríveis. Trabalhar com criança é algo que nasceu dentro de você desde nova, você já gostava de cuidar de crianças, de adolescentes e só deixou isso florescer, né? Largou, entre aspas, o mundo da moda, mas foi por onde tudo começou. Uma estilista conhecida, né, aqui de Curitiba, quem trabalha com moda conhece ela, eu tenho certeza. E não somente isso, mas identificou um problema do sistema, né? Como você falou, que não consegue cuidar de todas essas crianças e usou o que tinha de dom, de experiência, aquilo que você tinha de melhor. Não só o dom, né, que você tem dentro de si, mas eu creio também que na questão financeira e procura também parceiros, você de casa que está nos assistindo, que quer ajudar a ONG, que quer ajudar essas crianças, esses adolescentes a ter um futuro melhor, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, você pode entrar em contato com a ONG, entrar em contato com a Kazuko, entre em contato com a Kazuko, eu tenho certeza que ela vai te receber com todo amor, com todo carinho, e lembre-se, às vezes você pode pensar que é uma pequena ajuda, mas nós juntos somos mais fortes e a sua pequena ajuda pode transformar a vida de uma criança e de um adolescente, não é verdade? Nossa, nem fale. Porque realmente as diretoras nos têm dito que as nossas crianças influenciam positivamente as outras crianças. E como eu sei que a cabeça da criança é um jarro de gargalo estreito, então a gente vai pingando aos poucos a noção de responsabilidade, né, cortesia, fraternidade. Então, um ajuda o outro. Sim. É uma coisa linda de se ver. E essa educação é muito importante, né? Esse primeiro cuidado, essa ajuda, porque hoje a gente vê muitos pais, né? Eu sempre falo, às vezes, pais presentes fisicamente, mas emocionalmente ausentes. E a gente sabe que a ausência emocional, os traumas que ela causa, mas, claro, no lar, com certeza, deve ter crianças, né?
que não têm o pai, que não têm a mãe, que já faleceram ou que estão presos, mas que precisam dessa primeira infância, que precisam desse cuidado, que precisam dessa orientação dos professores, né, de vocês que cuidam da ONG com tanto amor, com tanto carinho. Está chegando o Natal, né? Então você que quer ajudar essa ONG e tornar o dia dessas crianças mais felizes, fala pra gente como que o pessoal de casa pode ajudar, onde que eles podem te procurar. Na associação Casu com a Cabine, eu posso dar o meu telefone. Fica à vontade. É 41 999 67 0022. Esse é o meu telefone particular, não é o da associação. Para você que está nos assistindo, anota aí o contato e veja aqui embaixo o Instagram deles, entre em contato e torne o Natal de uma criança, de um adolescente mais feliz. Obrigado pela tua participação. Você é uma mulher incrível, como eu disse. Eu acho que o pouquinho que ela entrevistou aqui, você viu isso nela e você viu o quanto ela ama cuidar de pessoas. Então, se você também ama, procure a instituição e nos ajude a fazer um Natal mais feliz. Cultura para você. Segue aqui, que tem mais ainda, hein? Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso jantar de negócio do programa Adri Ferraz. Eu sou a Carla Costa, do Ciclo de Negócios, e hoje vou conduzir o nosso jantar de negócios com nossos empresários que estão aqui. Estou aqui com a empresária Ellie Bertinelli, ela é consultora tributária. Ela vai falar um pouquinho como que funciona o serviço dela para vocês que estão em casa. Tudo bem, Ellie? Boa noite, seja bem-vinda ao nosso jantar. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Ellen, passa um pouquinho para quem está em casa, como que funciona o teu serviço? Bom, nós temos uma parceria muito forte entre a HCR, que é uma controladoria, com a MPVY, é uma consultoria tributária. Nós oferecemos o serviço de revisão tributária dos últimos 5 anos para todo tipo de empresa, para todos os estados do Brasil. Nós fornecemos um laudo técnico, ele fica pronto em 3 dias úteis. Essa primeira análise, ela não tem custo para o empresário. Nós estamos abertos a fazer todo tipo de análise para que o empresário se sinta seguro com toda essa carga tributária. O empresário David Simeão, engenheiro, está aqui conosco no nosso jantar pela 2ª vez, né, David? Isso. David, fala um pouquinho da sua profissão, qual que é a área que você atua como engenheiro civil. Boa noite a todos, me chamo David Simeão, sou engenheiro civil, responsável pela empresa Green Engenharia e Arquitetura. Trabalhamos com construção, reformas, projetos e laudos. Atuamos no seguinte, de obras de médio e alto padrão, áreas residenciais e industriais. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, é só digitar ali no Google Engenheiro Civil David Simeão, lá aparecem todas as minhas mídias sociais, como telefone, Instagram e outras mídias minhas. Eu estou aqui com a empresária Jemima Amaral. Ela é dona da agência Jerusalém Turismo e nós temos um super convite para vocês que estão em casa e para vocês que estão aqui, empresários, essa noite. Jemima, fala um pouquinho da nossa viagem de Dubai, que vai ser em outubro de 2026. Boa noite, tudo bem? Sou Jemima Amaral e junto com a nossa empresa de turismo, estamos com uma parceria muito legal do nosso roteiro de Dubai, de 10 dias para outubro de 2026, onde vai ter muita turismo e junto muito network com palestras. Então, não perca essa oportunidade que vai ser um conhecimento enorme para todos vocês. A parceria é da Jerusalém junto com a plataforma do Ciclo de Negócios e vocês são todos os nossos convidados. Sim. Eu estou aqui com a psicóloga Adriane Correia de Souza. Ela vai falar um pouquinho da área que ela atua, da formação dela para vocês que estão aí em casa. Tudo bem, Adriane? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, o recebimento, a acolhida do programa. Nós que agradecemos a sua presença, seja bem-vinda e pode falar um pouquinho da sua profissão e a área que você atua, por gentileza.
Eu sou psicóloga e neuropsicóloga há muitos anos, trabalho com avaliação neuropsicológica em consultório hoje, principalmente online, com pacientes em todo o mundo, mas eu venho apresentar a vocês palestras e workshops e mentoria para líderes. Por quê? A gente vê que as pessoas são muito bem resolvidas, mas estão muito aceleradas, estressadas e não conseguem fazer a gestão do comportamento e das suas emoções. Então, as minhas palestras e workshops vêm para melhorar a qualidade na inter-relação pessoal dentro das empresas, melhorando a saúde de dentro para fora e expandindo o quê? Trazendo uma melhor qualidade e entrega e uma rentabilidade muito maior dentro da vida e dos negócios das empresas e das pessoas. Muito bem, Adriane. Adriane, você pode deixar seu contato, a sua rede social, para quem está em casa, para te procurar e estar fazendo todo esse tratamento? Sim. O meu link, minha rede de Instagram é o Adriane CS Psique. Ali vocês têm o link da bio e podem procurar todos os serviços por meio das redes sociais que eu tenho a mais. E eu estou aqui com a modelo Ieda Crispim. Ieda, conta um pouquinho da tua trajetória como modelo. Fala para o pessoal que está em casa que a gente não tem idade, não tem altura, não tem cor, né? Como que funciona esse mundo da moda, que você é tão envolvida e você sempre está em todos os eventos, sempre está participando de reportagem, TV, para você contar um pouquinho para quem está em casa e também fazer o convite. Ok. Em primeiro lugar, obrigada por estar presente, Carla, muito obrigada. Obrigada, Adri Ferraz, obrigada a você que acompanha o programa da Adri Ferraz na TV Cultura. É um prazer estar aqui com vocês e mostrar o que é o meu trabalho. Bem, muitos já me conhecem, eu sou a Ieda Crispim, eu sou modelo e manequim profissional, atriz e sou produtora de casting da agência Armazém Modas de Curitiba. Eu estou aqui representando as modelos, as profissionais na área e também, principalmente, a agência Armazém Modas de Curitiba. Quero dizer, você que tem talento, você que está estressado, você que não tem um mimo, não tem uma alegria. Quero dizer que na Armazém Modas você tem alegria, você é preparado, você, homem, mulheres, criança, adoro quem está estressado, adoro mexer com estressado, todas as áreas. Principalmente eu, que além de ser modelo, eu sou secretária executiva há muitos anos. Trabalhei na Amapar, com juiz, aonde eu vou tem um que me conhece. Adoro, gente, adoro. E quero dizer, a você que é tímido, vai acabar com a timidez. O que eu quero dizer acabar com a timidez? Tem gente que não gosta de falar. Adoro falar. Adoro comunicação. Você que é quietinho, comigo vai perder a timidez. Pode ter certeza. Quero dizer, você que tem talento, me procure, eu sou Ieda Crispim, eu sou produtora de cast de Armazém Modas de Curitiba, quero dizer que você vai para teste, podcast artístico e também avaliação com uma das diretoras da agência. Beijo, Edneide, beijo, Elisete Hardwin, são as diretoras da agência Armazém Modas de Curitiba e também são apresentadoras de TV, e eu também como apresentadora de TV junto da Adri Ferraz. Adri, querida, você está em Gramado, você é a nossa modelo também, maravilhosa, e quero dizer a você, Carla, linda, o pessoal que está aqui presente, os empresários, tem muito perfil lindo aqui, então quero dizer a você que eu estou aqui para dizer que você pode e não tem idade. Hoje o mundo da moda mudou e também quero dizer a vocês que não sabem, que tem muitos empresários aqui também, que quer fazer um evento, um workshop. Cadê o pessoal para trabalhar junto com os empresários? As modelos estão aqui para isso, para agradar, para animar teu evento. Lógico que tem cachê, né? Pelo amor de Deus, né? Então quero dizer a vocês que cada profissão tem que ser honrado. E quero dizer a você que é um prazer estar aqui. E você que quer fazer parceria com a Armazém Modas, nós queremos também parceiros. Tem muitos parceiros aqui também que precisam estar montando escritório, que estou vendo aqui também. Não importa a área, pode estar conosco e fazer parceria com a Armazém Modas. Então, estou à disposição. E o meu contato do Instagram é @Ieda com I, Ieda.Crispim, CRISPIM de Maria. Soletrando para não errar. Beijo no seu coração. Obrigada. Obrigada, Ieda. Obrigada. Empresários, juntos vamos construir um futuro, sucesso e prosperidade. Uhul! E você, empresário que está do outro lado da tela, eu quero convidar vocês para conhecer a plataforma do Ciclo de Negócios. Acesse o QR Code e conheça todos os nossos parceiros.
Essa plataforma foi desenvolvida para você fazer um network, tá num lugar maravilhoso como esse aqui do TAG, junto com vários empresários. A plataforma também foi desenvolvida para você que é investidor, para você que gosta de economia compartilhada, Deus a parte high ticket e também a parte econômica, e para você também que não é empresário, mas quer ter desconto em vários estabelecimentos, acesse o QR Code e conheça todos os nossos benefícios. Eu quero agradecer vocês, telespectadores, de estar conosco na nossa programação e em nome da Adri Ferraz, que não pôde comparecer nesse grande jantar, nessa gravação. E também peço que vocês aguardem a nossa próxima programação. Muito obrigado e até a próxima! E hoje nós estamos aqui com a doutora Márcia Faria, dentista, mas também especialista aí numa grande dificuldade aí que a população enfrenta, que é o ronco e a apneia do sono. Doutora, como fazer esse diagnóstico? Qual que é a diferença, né, do ronco e da apneia do sono? Conta um pouquinho pra gente. Tá, então, explicando de uma forma bem simples, o ronco seria o barulho, né? É o som que o ar faz quando ele passa com dificuldade pela garganta, por conta do relaxamento que acontece durante o sono, há um estreitamento das vias aéreas, então quando a pessoa puxa o ar, acontece o barulho que a gente chama de ronco. A apneia já é um pouco mais grave, são pausas respiratórias que acontecem de formas repetidas ao longo da noite, né? Então a pessoa puxa o ar, para de respirar por alguns segundos. E qual é o problema? Tem algum problema mais grave que isso pode ocasionar, né? Você falou que tem a diferença ali entre o ronco e a apneia, que é uma parada. Se não for tratado, como que a pessoa consegue diagnosticar a diferença, se ela tem um ronco ou se ela tem uma apneia? Isso dá só quando a pessoa está dormindo? Isso dá na posição que ela está, se ela está de barriga para cima, se ela está de lado, se ela dorme para a direita, para a esquerda? Você pode tirar um pouquinho dessa dúvida do pessoal de casa? Certo. Então, a apneia hoje ela é tida como uma doença crônica e uma doença grave. Ela precisa, sim, ser tratada. Existem alguns agravantes, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a apneia, ela pode induzir a ocorrência de algumas comorbidades. Então, ela pode levar a pessoa a desenvolver uma hipertensão arterial, ela aumenta potencialmente o risco da pessoa ter um infarto, um AVC, desenvolver diabetes tipo 2, né? E você me perguntou como que é diagnosticado. Geralmente, a pessoa ela começa a ter alguns sinais. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela acorda cansada, né? Então, ela dorme 7, 8 horas durante a noite, mas ela acorda cansada, ela fica sonolenta durante o dia, ela acorda com dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia matinal, né? Então, são alguns sinais de que a pessoa não está tendo um sono reparador. E, doutora, como que o dentista pode ajudar a pessoa que tem a apneia do sono, o ronco mais grave? Então, existem vários tratamentos indicados, né? Desde cirurgias, que são tratamentos mais invasivos, passando pelo CPAP, que é uma máscara de oxigênio que fica insuflando oxigênio, né, para a pessoa durante a noite, mas que, apesar de ser um tratamento muito eficaz, é de pouca aceitação. Então, nesse sentido, a odontologia entra com o aparelho intraoral, que é um aparelho de boa aceitação por parte do paciente, ele é confortável, ele é discreto, né? E o que esse aparelho faz? Ele faz com que haja um avanço mandibular, né? Ele estabiliza a mandíbula um pouco mais à frente, de forma que desobstrui a via aérea, vai diminuir a incidência de ronco e também a incidência de apneia. A pessoa vai respirar melhor durante o sono. Vai respirar melhor, vai dormir melhor, vai acordar mais disposta, né? Então, todos aqueles sintomas que a gente relatou anteriormente, eles tendem a desaparecer com o uso do aparelho. E traz qualidade de vida. Com certeza. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que dormir bem é viver bem. É super importante a gente cuidar da qualidade do nosso sono. É verdade, porque a gente sabe que o sono, né, ele repõe vitaminas, ele faz o nosso corpo acordar bem no próximo dia, porque enquanto a gente está dormindo, né, o nosso corpo está trabalhando. Doutora, surgiu uma dúvida aqui. Quem tem problema respiratório? Porque quem mora em Curitiba, né, nós que somos de Curitiba, tem muitas pessoas que têm problema respiratório, asma, bronquite, rinite, sinusite, enfim. Tudo isso também pode
estar ligado a pessoa ter já um problema na respiração e ela desenvolver a apneia do sono? Sim, com certeza. As pessoas que têm já obstruções de vias aéreas, né, como é o caso das pessoas que têm ali a rinite, ou que vivem congestionadas, elas tendem sim a ter o problema da apneia agravado. E hoje, se a pessoa tem aquela dúvida, será que eu ronco ou será que eu tenho apneia, né? Quais são os exames? A doutora falou que tem tratamentos agora há pouco, né? Mas quais são os exames que o pessoal pode, às vezes, pedir para o médico para que ele possa fazer, para poder ter esse diagnóstico preciso? Olha, hoje existe a polissonografia, que a gente chama de exame do sono, tá? É um exame que vai monitorar todas as funções do nosso corpo enquanto a gente dorme. Então, ele monitora ali a respiração, a oxigenação, o batimento cardíaco, o nível de ronco, o nível de apneia. Esse exame normalmente é feito em uma clínica de polissonografia, né? Mas hoje nós já temos dispositivos que permitem que o paciente faça esse exame em casa. Olha. Então, no conforto da sua casa, né, a gente empresta um sensor, ele dorme em casa, né, no seu ambiente, e no dia seguinte a gente já tem o diagnóstico via online e a gente pode daí ver bem certinho o que o paciente está sofrendo. Perfeito. Com certeza isso facilita muito. Com certeza. Porque ninguém gosta de fazer exame, né? Principalmente no caso de você ter que se deslocar até uma clínica, né? A polissonografia. Dormir fora de casa, com vários eletrodos conectados. Então, o exame do sono feito em casa, ele facilita bastante, né? Tem mais aceitação por parte do paciente. Até porque está dentro do ambiente, né? E como a doutora Aline falou, a tecnologia. Isso, exatamente. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Então, você que está em casa, que conhece alguém ou até você mesmo, tem dificuldade para dormir porque ronca ou tem apneia do sono, procura a doutora Mari. Doutora, aonde que o pessoal de casa pode te achar, fazer uma consulta e tirar essas dúvidas? Bom, eu atendo aqui em Curitiba, no Alto da 15, Rua Atílio Bório, 608. E o telefone para contato via WhatsApp é o 419-9987-5826. É isso aí. Fica ligadinho que tem muito mais chegando no programa Adri Ferraz, aqui na TV Cultura. Na física quântica, o observador influencia o resultado. E no empreendedorismo é igual. Você vende o que ressoa com você, você vende o que vibra com você. Meu nome é Beatriz Ouro, aqui no quadro da Adri Ferraz, na TV Cultura. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre física quântica, criação da realidade e empreendedorismo. O que tem tudo isso a ver e por que muitas pessoas fazem e não conseguem ter sucesso no empreendedorismo ou nos seus negócios. Todo resultado, ele começa antes do cliente, ele começa antes da venda, ele começa primeiro em você. Todo resultado, ele começa antes da venda, ele começa antes da reunião, ele começa antes da proposta, ele começa no seu estado interno. E é isso que nós devemos prestar atenção, porque tudo isso reverbera dentro de nós. E não adianta eu passar todas as informações necessárias, todos os funis de venda, toda a estratégia, se dentro de você não está ressoando com aquilo que você quer. Se dentro de você estiver pessimista, não estiver otimista com aquilo que você deseja, isso tudo vai reverberar para fora. E é disso que a gente precisa entender, porque está cada vez mais nítido, mais claro que quando eu estou negativa por dentro, o entorno vai ser negativo, porque eu estou ressoando aquilo, eu estou atraindo aquilo. Então, qual é o estado principal que a gente tem que observar? É interno. Porque quando você está bem internamente, porque quando você compreende tudo isso, o externo é como se você se torna um imã. E esse imã vem para você. Você vai atrair clientes, compradores, clientes premium, para que o seu negócio evolua, para que você escale mais vendas. Mas não adianta vir passar todos os métodos se você não compreende esse estado principal. E até parece que eu estou falando algo muito errado, algo que ninguém sabe mais. Tudo acontece em nosso estado invisível primeiro. E a gente vai falar um pouco sobre a física quântica, talvez para você seja algo meio que não se fala por aí,
Mas é necessário que a gente saiba disso, porque tudo que nós temos em nossa vida, nós é quem criamos. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a realidade através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles geram ações e as nossas ações, elas geram os nossos resultados. Então, se eu quero resultado diferente, se eu quero escalar mais, se eu quero vender mais, se eu quero chegar em mais pessoas, primeiramente eu tenho que mudar o meu estado interno. E é claro que eu tenho que me capacitar, saber qual é a melhor estratégia, saber para onde, porque o comportamento das pessoas, eles vão mudando conforme o dia a dia. Então, o comportamento de um comprador há 10 anos atrás, ele basicamente não é o mesmo. Claro que nós temos comportamentos, padrões que estão no nosso mental. Sim, temos padrões, tanto que se você observar, nós temos gatilhos que nos geram compras, principalmente nessa época do ano, Black Friday. Essa época do ano, nós somos muito ativados em vários gatilhos, com compra mais em conta, com valores mais baixos, opções de pague 2 e leve 3, escassez, gatilho da autoridade, da urgência. Então, todos esses gatilhos são utilizados pela mídia, pelos vendedores, pelas lojas. Isso é muito comum. Claro que para nós, que não estamos envolvidos no setor de vendas, ele acaba, que às vezes, sendo despercebido. Digo nós, no geral. Eu venho do setor de vendas há 25 anos, trabalhando com vendas direta e também com gestão e nos meus negócios. E é por isso que eu trago toda essa expertise, toda essa experiência, para que você que quer ser empreendedor, você que já é empreendedor, eu falo que todos nós somos vendedores. Nós vendemos o tempo inteiro. Nós vendemos as nossas ideias, nós vendemos os nossos produtos, nós nos vendemos. E a troca, ela não é só uma troca monetária. Nós vendemos os nossos filhos, nós vendemos como mãe, como pai, nós nos vendemos no relacionamento. Então, nós estamos sempre vendendo. E é claro que quando nós fazemos negócios, os negócios, conforme quais negócios nós fazemos, nós evoluímos aí financeiramente também e construímos patrimônio. E falando em negócio, se você vai fazer uma negociação e essa negociação você tem um certo receio, tem um certo medo, isso transparece para o seu cliente. Porque a gente percebe o nervosismo da pessoa, a gente percebe a insegurança da pessoa. E é necessário, você que está entrando nesse mercado que você quer empreender, às vezes o empreender que eu digo é você que acabou de sair da faculdade e você vai se vender. Porque a maioria das pessoas, eu fiz faculdade de Direito, de Odontologia, de Fisioterapeuta, enfim. E aí ela se depara com o mercado. Como é que eu vou vender o meu produto? Você tem tantos por aí. O que eu tenho de diferencial? Ou eu vou trabalhar para uma empresa e vender o meu tempo, ou eu vou trabalhar para mim, e aí eu preciso entender de como empreender, de como fazer gestão, de como vender, de como me posicionar e de como atrair esse cliente. Só que se eu tenho medo interno, eu vou transpassar esse medo interno. É exatamente isso que eu quero te propor hoje. Você observar como internamente você está. Mas não é só o interno, você precisa se capacitar. Empreendedor não é alguém que vende, é alguém que cria a sua realidade. E essa mudança, ela começa dentro de você. Eu quero te ver na próxima edição, como é que você está criando a sua realidade. Sim, somos criadores da nossa realidade. Continue nos acompanhando, meu nome é Beatriz Ouro, procure nas redes sociais. Eu sou Ellen Duarte, apresentadora do quadro Despertar, representando Adri Ferraz aqui na TV Cultura. Quero dar um tchau para todo o Brasil que nos assiste e quero também convidar você para não perder os nossos próximos programas toda quinta-feira às 20 horas aqui na TV Cultura. Eu espero por você!